Olá, paz do Senhor. A paz do Senhor! Então nós estamos aqui em mais um vídeo da série Uma Vida com Propósito. E hoje o propósito Isso. é Você foi formado para fazer parte da da família família de de Deus. Deus. Então, vou falar sobre a família de Deus. Em Romanos 12:5 fala assim, ó: Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Toda a Bíblia é a história de Deus, o quê? Formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para Eternamente, né? Para sempre. sempre. O convite para sermos parte da família, ela é universal, ela não é local. E há uma condição, a fé em Jesus. Em Gálatas 3:26 fala assim: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Temos o quê? Benefícios de fazer parte da família de Deus. Qual? Recebe o nome, aparência, bonitos, Lindos. o privilégio, o acesso à intimidade direto com Deus com e Deus. a herança. Herança. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E também tem outra condição. Além da fé em Jesus, tem o batismo. O batismo, ele não é um ritual opcional. Não, tá? Não é simbólico. Não é simbólico. Ele significa o quê? A inclusão na família. O batismo declara a sua fé em Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Crê e ser batizado. De tudo isso, amor, tendo fé, sendo batizado, se você não tiver amor, de nada vale. Paulo em Coríntios 13:3 diz o seguinte: E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Se nós não soubermos amar as pessoas que fazem parte da família de Deus, de nada vale a gente acreditar em Deus, né? Deus diz que nós temos que amar aqueles que fazem parte da família, para depois amar os outros. Não que os outros nós vamos deixar de amar os outros, nada disso. Mas nós temos que aprender a amar. Por quê? Porque Deus ele é o amor. Se Deus ele é o amor, ele nos deu a capacidade de amar. Se nós cremos nisso, nós temos que saber amar. Nós temos que amar altruisticamente. Só que isso é difícil, amor, porque isso vai contra a natureza egoísta nossa. Nós temos que encontrar uma utilidade para a nossa vida. E a nossa utilidade melhor é o amor. Porque o amor, ele não é a melhor parte da nossa vida. E sim, ele é a parte mais importante, né? Deus disse que o amor seja o nosso maior alvo, né? E a melhor expressão do amor ele é o tempo. Muitas pessoas querem demonstrar que ama dando coisas. Eu estou proporcionando isso, proporcionando aquilo, mas esquece que a melhor expressão é o tempo. Porque vai demonstrar de quanto tempo você vai dispor para a pessoa. E o melhor momento para amar, ele é agora. Porque nós não sabemos como que será amanhã, se nós teremos outra oportunidade para amar, né? Porque no leito de morte as pessoas elas não vão pedir que tragam seus troféus, suas medalhas, seus certificados, seus diplomas para se despedir, sim as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que ele teve relacionamento e que ama. Então fica a dica, o melhor momento para amar é agora. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso aí, né, amor? Seguir a Cristo é o quê? É integrar e não apenas acreditar, participar e não somente crer. A igreja, ela é um corpo, ela não é um edifício. Para que os órgãos do seu corpo cumpram o seu papel, eles precisam estar ligados ao seu corpo. Da mesma forma, você que faz parte do corpo de Cristo, você tem que estar ligado também ao corpo de Cristo. Se um órgão, de alguma forma, é desligado do seu corpo, ele o quê? Ele murcha e morre. Quando você também é desligado da igreja local, não pertence, não vai, sua vida espiritual faz o quê? Morre. Tem que estar congregando, né, amor? Tem que estar congregando. Bonito, congregando. Quase que não sabe congregando. Sintomas de declínio espiritual é o quê? Normalmente a falta de comparecimento aos cultos. Você começa a faltar aqui, faltar ali, aí começa a irregularidade nos cultos.
Aí o que? Esse descuido com a igreja, todo o resto começa a desmoronar. A igreja é tão importante que Cristo deu a sua vida por ela. Aí fala assim, tem um versículo na Bíblia que fala: Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, você tem que comparecer na sua igreja local. Nós somos igreja, nós somos um corpo, mas também nós temos que participar da nossa igreja local, dos cultos. Das atividades. Das atividades, viu, Não só dos cristão? cultos, das atividades. Isso. Né? Por quê? Porque nós temos que ter algo em comum, né? Não adianta você dizer que está indo para a igreja, congregando, se você não faz parte de um grupo. Seja ele de escola dominical, seja ele de cultos nos lares, seja da equipe de louvor, seja da equipe de intercessão. Você tem que fazer parte de um grupo. Por quê? A Bíblia diz que em Salmos 133, e o versículo 1 diz assim, ó: como é bom e agradável os irmãos vivam em união. Porque se você não está em um grupo, vai demonstrar que não vai parecer que não tem união, não tem aquela conexão. Como disse, nós somos órgãos, nós somos parte de um corpo. E se nós não fazemos conexão com esse corpo, nós vamos morrer. Paulo, ele disse que a fé dele ia ajudar os irmãos, e a fé dos irmãos iam ajudar a ele. E hoje também não é diferente. Nós temos que fazer parte dessa comunidade, dessa família, desse grupo, para que nós venhamos ser ajudados e ajudar as pessoas. Porque quando nós fazemos parte de um grupo, nós vamos aprender a ter comunhão. Embora em muitas igrejas esse termo comunhão perdeu seu significado. Foi atribuído a festas, a comida, e não é dessa forma. E sim você está interagindo junto com os trabalhos da igreja, para que você possa estar aprendendo e ensinando. Quando você faz parte desses grupos, você aprende a ter compaixão. Você vai aprender a ouvir o seu irmão, saber os seus problemas e ajudar a eles. As pessoas, elas vão estar dispostas a confessar as suas falhas e assim ser ajudado. Mas você também tem que saber ter misericórdia. Como? Para saber aconselhar, saber a perdoar. Porque de nada adianta se a pessoa for chegar e se abrir a você e você ser uma parede e não souber aconselhar, não souber amar e ter misericórdia e ter compreensão. Né, amor? Somos uma unidade. Nós temos que ter um lugar a pertencer. Isso. E ter algo em comum. Em Atos 2:42 fala assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nós temos que cultivar o que? A comunidade. A comunidade, ela exige comprometimento. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço. Formar a comunidade exige também o que? Sinceridade. A Bíblia nos manda falar a verdade, mas essa verdade ela deve ser falada em amor. Cuidado para não matar os outros aí, hein? A comunidade, ela exige humildade. Em Provérbios 3:7 fala assim: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Também ela exige cortesia. Nós devemos respeitar as diferenças uns dos outros e o sentimento também uns dos outros, viu? E exige o que? Sigilos. Deus detesta fofoca, ainda mais aquelas que vêm disfarçada de pedido de oração. Cuidado com esse povo que vem aí, ó, irmão, ore por fulano, aconteceu isso, ó, cuidado, hein? O jornalzinho gospel. E também uma comunidade, ela exige o quê? Constância. Em Hebreus 10:25 fala assim, ó: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuramos encorajarmos uns aos outros. Interessante, amor, você falando aí sobre fofoca e tudo, sempre acontece que alguém fica magoado com o outro, né? Isso nós temos que aprender a restaurar a comunhão quebrada. Nós temos que ter a humildade de pedir perdão, mas também a humildade de perdoar. Em Romanos 12 e o 18 diz o seguinte: se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Quando fala todos os homens, inclui mulheres também, né, amor?
E na igreja, na família, sempre tem aquelas pessoas que estão tristes com o outro, estão magoado com o outro, mas nós temos que estar aberto a perdoar. De nada adianta se você dizer que ama, se não souber perdoar. Porque vale a pena a gente pedir perdão. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento puro com todas as pessoas. Eu sei que é difícil para você aí perdoar essa mágoa que você está sentindo de alguém, mas você tem que saber abrir o seu coração e entregar o perdão. Você tem que saber que Deus, Ele escolheu você para ser luz do mundo. Como é que você vai ser luz do mundo se você não souber perdoar, amor? É isso. Seja luz. Então, devemos proteger a igreja. Como cristão, devemos proteger a igreja. Colossenses 3,14 fala assim, ó. Suporte-se uns aos outros e perdoe como o Senhor lhes perdoou. Suporte aquele irmão que você fala, aquele irmão é chato. Aquele irmão é irritante. Proteja. Suporte ele e proteja ele, viu? Para que ele não perca a salvação. Isso. É sua função proteger a unidade da sua igreja. Você tem que ser aquele crente que defende, não aquele crente que diz mal da sua igreja. Isso. Não gosta de uma coisa da sua igreja, vai lá e faça melhor. Isso. Né? Não sai falando por aí, não. Concentre-se o quê? Nas coisas que nós temos em comum e não nas diferenças. O que nós temos em comum? Um só Senhor, um só corpo, um só propósito, um só Pai, um só Espírito, um só batismo, uma só esperança, uma só fé, um só amor. Nós temos o quê? A mesma salvação, a mesma vida, o mesmo futuro glorioso para reinarmos com Cristo. Isso, nós temos tantas coisas em comuns que as pessoas esquecem de olhar o que temos em comum e olham para os defeitos, olham para as coisas que estão faltando, né? Dizem que estão faltando. Mas nós somos, como eu disse, nós somos criados para fazer parte da família de Deus. Se nós fazemos parte da família de Deus, nós temos que proteger essa família. Tem pessoas que falam mal do pastor, falam mal do dirigente, falam mal do seu líder, mas não vai lá e estende a sua mão para ajudar. Nós temos que ser aquela pessoa que defende, a pessoa que protege. Isso. Em Romanos 14, o 19 diz o seguinte: portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua, ou seja, a edificação do corpo inteiro, de toda a igreja. Você tem que ser aquela pessoa que contribui para a paz. Isso. E não para a guerra. Então, vamos nos concentrar o quê? Na igualdade, o que temos em comum. Em comum. E não as diferenças, hein? Ou seja, você tem que ser a luz, né, amor? Como eu tinha dito, você tem que ser a luz e fazer a sua igreja ser a luz. Você tem que ser o espelho da sua igreja, você tem que ser a identidade da sua igreja. Então, defenda e seja o exemplo. Isso. Fique na paz. Que Deus até abençoe. A próxima. Até o próximo vídeo, né, amor? Isso, até o próximo vídeo, o próximo propósito. Que Deus abençoe. Ok?